Então, por favor, acesse pelo e-mail da instituição. Hoje teremos a honra de receber a professora psicopedagoga Daiane Soares Ferrarese, que ministrará o minicurso com o tema Psicopedagogia em Ação. A professora Daiane é formada em pedagogia, é psicopedagoga, clínica institucional, neuropedagoga e especialista em educação especial e inclusiva. Gostaria de ressaltar que no final da nossa apresentação abriremos para as perguntas. Então, deixe suas dúvidas, como eu disse lá no nosso chat. Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso minicurso. Seja bem-vinda, professora Daiane. A fala é toda sua. Obrigada, Dani. Valeu pela apresentação. É uma honra para mim, né, estar aqui com vocês essa noite, poder partilhar um pouquinho, né? Espero poder somar, né, na vida de vocês com a minha fala, de repente, na nossa troca do final do minicurso, quem sabe, né, fazer aí um esquema de ensino-aprendizagem, né? Aprender também com vocês. Para iniciar, então, eu vou me apresentar. Meu nome é Daiana, né? A Dani já falou, tá? Um prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer para mim. E sou pedagoga, né? Formada em pedagogia, amo a educação, tá? E gosto muito dessa área comportamental, dessa área de cuidados que a gente tem de acompanhamento psicopedagógico. Então, hoje eu atuo como psicopedagoga lá na UniCV, no período da noite. Então, faço acompanhamento dos alunos, né? Tanto presencial, quanto os que solicitam pelo EAD. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui uma tela de slides para a gente poder começar a ter a nossa conversa de hoje. Vocês estão conseguindo ver? Tudo certo? Bom, então, nossa conversa de hoje é sobre psicopedagogia, né? Nós vamos falar um pouco sobre o acompanhamento psicopedagógico, sobre esse olhar que nós precisamos ter em cima do indivíduo, né? De repente, estar observando ele. Para quem faz mesmo licenciatura, né, é importante para estar acompanhando, né, tendo essa visão para estar acompanhando ali o aluno em sala de aula, tanto o professor quanto quem for da equipe, né, educacional escolar. Para quem está também, para quem não é da licenciatura, mas de repente de outro curso, até para convívio, né, é interessante a gente desenvolver esse olhar único de ter essa flexibilidade, de poder olhar e ajudar esses indivíduos que têm esses déficits, essas dificuldades, nessas necessidades educacionais especiais. Para começar a nossa noite, eu resolvi colocar um pouquinho do histórico da psicopedagogia, né? Porque a psicopedagogia existe, hoje é uma área que eu vejo que é bem procurada, no entanto, que ela se tornou curso. Hoje a psicopedagogia tem curso, não é só mais pós-graduação. Na minha época eu fiz a parte em pós, na época que eu fiz ainda era 1 ano e meio, 18 meses, né? Hoje já tem curso de psicopedagogia, né? Então é uma área que vem sendo procurada, porque viu-se a necessidade dela surgir, né? Os primeiros centros psicopedagógicos surgiram na Europa. E quando que foi visto isso? Quando notaram-se dentro das escolas, dentro das instituições, que tinham pessoas que necessitavam de um acompanhamento especial, né? Elas precisavam de um olhar diferente. E, no entanto, que surgiu a ideia, primeiro, nas clínicas médicas, né? Os médicos acabavam chamando os pedagogos para poder entender o que estava acontecendo com aqueles indivíduos. E com isso, né, com essa parte toda, unindo-se o conhecimento, então, na área psicológica e na área pedagógica, surgiu a psicopedagogia, tá bom?
a psicanálise também veio junto. Por quê? Porque eles queriam estudar a fundo, né? Conhecer a criança, conhecer o indivíduo, né? O ser humano, no seu meio, né? O que estava acontecendo com ele, o porquê de algumas coisas que vinham surgindo que não conseguiam ser resolvidas por médicos, né? Então, houve a junção por esses fundadores da época lá na Europa, e ela foi surgindo depois nos demais países. No entanto, agora no Brasil, né? Agora não, já há algum tempo, nós temos até a associação da psicopedagogia, e na Argentina, que ela até tem uma visão, é um país que tem uma visão diferente da psicopedagogia. Lá, no caso, eles fazem usam como se fosse uma psicanálise mesmo. O paciente, ele é atendido diferente, tá? Então, com a necessidade em atender essas crianças que tinham dificuldade, tanto na aprendizagem, ou até aquelas crianças que tinham algum tipo de deficiência, aqueles jovens que tinham deficiência, viu, então, a necessidade de ter um campo de estudo que fizesse, né, essa análise do indivíduo. Então, com isso, com essa junção, a psicopedagogia surgiu para compreender e determinar uma ação reeducadora, para arrumar uma intervenção que ajudasse aquele indivíduo no processo da compreensão da aprendizagem, né, para ser acompanhado. Nos dias atuais, nós trabalhamos não só com acompanhamento através de laudo, mas também com a prevenção. Muitas mães, muitos jovens, até adultos, que atendo na UniCV e vejo, eles nos procuram já para fazer uma prevenção, para fazer um acompanhamento, para que não surjam essas dificuldades, né? Para eles se organizarem, para que tudo isso seja desenvolvido de uma forma diferente. E é bem interessante a parte da prevenção psicopedagógica, esse acompanhamento que antecede as dificuldades. Por isso que muitos procuram o atendimento, às vezes a mãe coloca a criança lá desde o início, né? Do início, quando ele entra na escola, a mãe já começa já procura acompanhamento. Por quê? Para que não se desenvolva essas dificuldades, né? Para que tenha um processo de aprendizagem completo. Sobre a importância da psicopedagogia no âmbito escolar, eu queria colocar para vocês o quanto é importante para o profissional da educação ter esse olhar mais aguçado, esse olhar mais afinado sobre o indivíduo, né? E eu falo profissional da educação, mas não só enquanto equipe escolar, equipe pedagógica e os professores de sala, mas de repente até aquele indivíduo dentro de uma empresa, né? Por isso que a psicopedagogia, ela não analisa, ela não trabalha só em cima da parte clínica do indivíduo, mas ela faz a análise institucional, a análise empresarial, ela faz essa análise também do indivíduo dentro de outros ambientes, né? Como que está funcionando não só aquele ambiente, mas o indivíduo inserido dentro dele. Né? Então, é muito interessante que hoje os profissionais, principalmente da educação, tenham esse olhar para produzir. Por quê? Porque esse olhar diferenciado sobre o indivíduo, ele vai trazer coisas para você que você pode ajudar ele no processo, tanto no processo da aprendizagem, né, do desenvolvimento dele, como de repente no local que ele está inserido, né, que seja uma empresa, mas lá onde ele está inserido, o desenvolvimento dele. Tá? E eu acho assim que todos nós, né, quando a gente fala de dificuldade, eu tenho certeza que em algum momento da vida, alguém, né, de vocês, né, eu mesmo tenho as minhas dificuldades, a gente já apresentou dificuldade em alguma área, né, já apresentou dificuldade em algum momento. E eu sempre falo assim, às vezes a gente se taxa muito e coloca, né, eu sou de humanas, eu falo que eu sou de humanas, né, tem gente que fala, eu sou melhor nos cálculos, sou mais de exatas, né? Nós nem podemos nos taxar assim, porque a gente se desenvolve nas áreas que nós não temos tanta prioridade para falar, né? É um desenvolvimento constante. Mas nós temos dificuldades, né? E nós precisamos trabalhar essa dificuldade.
Eu admito, eu tenho uma grande dificuldade na parte de cálculo, né? Para mim é uma dificuldade. Então, é algo que eu preciso trabalhar. E se for pensar de uma forma, se a gente for pensar de uma forma interessante, até nós que não temos déficits de aprendizagem, né? Nós ainda temos, porque em alguma área a gente apresenta, né? Às vezes tem pessoas que, vamos supor, faz tudo muito bem, mas na hora de lidar com a parte, um computador, não consegue. Então, é um déficit que aquela pessoa tem. Então, às vezes a gente olha os déficits ou as necessidades educacionais só para aquelas pessoas que demonstram de formas mais severas, né? E não, nós também demonstramos isso no dia a dia. Nós temos os nossos gaps, a gente tem as nossas falhas em várias áreas, e são falhas que nós precisamos desenvolver. Tá? E a gente precisa pensar que a escola, ela é o local de primeiro contato social. Então, a função social da escola, ela é muito importante, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. E quando eu falo da aprendizagem e das dificuldades, a gente tem que ligar também essa dificuldade aos traumas gerados pela escola. Por quê? Porque às vezes acontece. Eu tenho muita dificuldade em cálculo, mas eu já tive um problema muito sério com uma professora em cálculo. Então, assim, ela não conseguia me compreender, né? E naquela época era outra visão, e ela colocava de uma forma que eu não conseguia desenvolver a minha parte de cálculo, que é na parte da divisão, eu tinha muita dificuldade. E nós precisamos lembrar que nós somos peças fundamentais para o indivíduo dentro do processo da aprendizagem. Então, se eu cometo alguma falha nesse processo, eu posso levar algum trauma e realmente aquela pessoa pode ficar sem desenvolver alguma área da vida dela, se ela não elaborar aquilo. Então, por isso que a aprendizagem e a pedagogia, a psicologia, ela é muito interligada nisso tudo, né? Nós trabalhamos, a equipe multidisciplinar, ela vem muito junta com o psicopedagogo. Então, essa parte eu já escutei em clínica muitos relatos de traumas na parte escolar. E por quê? Porque, às vezes, o profissional, a gente acaba não tendo esse olhar diferenciado, né, para o indivíduo. Por isso que eu falo que planejamento, por isso que eu falo que currículo, várias coisas têm que ser flexível hoje. Quando você assume uma sala ou quando você assume uma equipe, você tem que olhar que cada indivíduo é único. E as singularidades, elas existem, elas precisam ser trabalhadas diferente. Por isso que é bom você saber o perfil comportamental de cada um, né? Você analisar dessa forma, porque aí você vai conseguir perfilar a forma de trabalhar. Quando você está numa sala de aula, às vezes você fala, Dena, mas eu tenho 40 alunos, né? Às vezes eu trabalho trabalho de estagiária, ajuda e tem 30 aluninhos na sala. Mas você não vai ter 30 alunos com um déficit de atenção, ou você não vai ter 30 alunos com uma dislexia, você vai ter um ou outro que vai precisar de uma atividade ou de um trabalho diferenciado. Então, o que eu tenho que pensar? Que eu preciso fazer um trabalho, eu tenho que entrar lá e mapear, né, a minha sala, observar, mapear durante as atividades, e eu tenho que ver que vão ter indivíduos ali dentro que só vão aprender de formas diferentes. Então, de repente, a parte teórica para ele vai ser em vão, mas a parte prática, se você fizer um trabalho em equipe ou um trabalho que é uma construção, né, que leva uma construção de alguma coisa, que seja um cartaz, o exemplo, mas aquilo vai ser a diferença para aquele indivíduo, né? E aquele que tem facilidade, ele vai aprender das duas formas. Então, por isso que é muito importante, dentro do ambiente escolar, o profissional ele ter essa visão de parar, mapear a sala, observar, olhar quais são as divergências, né? Quem precisa de mais, não é sobre mais atenção de você ficar mais em cima dele, mas de repente de ter algo diferenciado para trabalhar, e claro que você não vai excluir a sala, né? Você vai trabalhar formas diferentes com a sala toda.
E querendo ou não, você vai, nessa forma diferente, você vai estar ajudando aquele aluno que necessita de um tato, né? De uma coisa mais próxima. Né? Então, é muito importante, porque a aquisição do conhecimento, ela deve acontecer naturalmente, eu falo. Só que, claro, com as dificuldades que nós temos enquanto profissionais dentro de sala, porque muitas vezes não tem, né, formação continuada, não tem nada disso, às vezes o próprio professor busca ele mesmo, às vezes a instituição não acaba não dando esse suporte dessa formação, ela acaba não ocorrendo dessa forma, né? A gente não consegue atender, às vezes, da forma que eu estou falando, Daiane, é o mundo perfeito. Não é, é possível, né? Então, onde esse processo natural, onde a equipe que está envolvida deve ter a sensibilidade de analisar cada ser humano como único, né? Cada um tem um processo, uma facilidade a mais, um jeitinho diferente de aprender. E eu vejo nos relatos que eu tenho todo dia nos meus atendimentos, ali mesmo, né? Com os jovens e os adultos que eu atendo dentro da UniCV. Então, é muito importante hoje a psicopedagogia, é muito importante hoje a educação inclusiva, porque quando a gente fala de psicopedagogia, de educação inclusiva, a gente fala de uma pessoa que está pronta para olhar para outra, vendo as dificuldades dela para aprender. Então, é legal vocês levarem esse olhar para dentro dos ambientes que vocês estiverem, seja ele educacional, uma escola, né, ou até próprio dentro de uma empresa. A psicopedagogia dentro, né, agora dos dias atuais, no nosso dia a dia, né, o que acontece? Qual que é hoje o maior problema que nós vemos atualmente, tanto dentro de sala de aula, quanto dentro dos atendimentos clínicos, né? E eu falo sala de aula, colocando empresas, colocando geral, assim, enquanto sociedade geral, né? Se nós formos perceber, né, e prestar bem atenção, o maior, né, problema, a frequência maior que nós temos, tanto dentro da parte clínica quanto dentro do atendimento educacional, é a parte do déficit de atenção. Hoje é uma coisa que está muito, né, está muito frequente. Não são só aquelas pessoas que têm o laudo, né, que foram no neuro, que foram diagnosticadas, mas nós vemos, no geral, que nós estamos com dificuldade de nos concentrar, né? Um pouco antes de entrar aqui, eu e a Dani conversando e falando, porque é tão corrido o dia, né? Igual ela falou, eu tô até acelerada. Nós ficamos acelerados, né? A gente fica muito focado em tudo e acaba não focando em nada. Então, nós perdemos um pouco da nossa atenção. O que hoje é crucial para... Hoje não, né? Sempre foi crucial para a aprendizagem. Nós precisamos ter atenção, nós precisamos aprender, né? Ter o foco para aprender. E hoje, nos atendimentos clínicos, os relatos que eu tenho, né, de amigos que estão dentro de escola, de empresa, o que mais tem, os maiores problemas com as pessoas é na parte do déficit de atenção. Então, virou uma coisa muito corriqueira. Porque nós vivemos da forma que está essa figura aí, né, mais ou menos. Coloquei uma mulher aí com 1001 atividades. A gente tenta fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E nem todos são preparados para isso. Cada um tem seu tempo, né? Eu costumo falar isso na instituição que eu trabalho também, na outra instituição que eu trabalho, tem uma equipe maior comigo. E lá eu falo, cada um tem o seu tempo, e às vezes, para um professor, você tem um professor que consegue dar 4 aulas durante a semana, e fazer um período de hora de atividade, ele consegue solucionar o problema da vida dele. E o outro vai precisar de 2 períodos, de 3 até. Então, nós não somos iguais e nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo.
e cada um tem o seu tempo. Então, com isso, acaba o quê? Surgindo toda essa falta de atenção, porque hoje nós somos muito imediatista, né? Até nós, que eu vim de outra época, né? Na minha época, lá na minha infância, não tinha celular, né? Eu não tinha, eu escrevia carta ainda para minhas primas. Não era uma época como a de hoje, mesmo assim a gente se torna, né? Porque a gente acaba se atualizando dentro da proposta. E hoje a gente é muito imediatista, né? A gente manda uma mensagem, a gente quer automaticamente que ela seja recebida, que ela seja respondida. Um e-mail, a mesma coisa. Então a gente é muito imediatista. E com isso tudo, né, a gente perde a atenção, a gente não para mais para escutar. Nós perdemos a nossa escuta ativa, a nossa comunicação assertiva, coisas que nós precisamos melhorar. Então, a nossa escuta ativa, eu estou escutando o outro, porque muitas vezes eu estou ali, a gente está fazendo uma coisa e o outro está falando e a gente está respondendo de uma forma que nem é a forma que deveria ser. Por quê? Porque eu não tenho mais o tempo e a paciência e a atenção de parar e fazer uma escuta ativa, uma boa escuta ativa. E a mesma coisa a minha comunicação. Eu consigo observar as pessoas e me comunicar corretamente? Porque eu não posso falar com todo mundo igual. Tem gente que gosta de brincadeira, tem gente que não gosta, né? Tem pessoas que são mais caladas, outras que param com você e ficam meia hora contando da vida dela. Então, eu preciso ter essa delicadeza. E tudo isso foi se perdendo com a falta de atenção. A gente não para mais para escutar a chuva, né? Um exemplo, os passarinhos. Então, assim, eu fiz um curso de atenção com uma fono, a Renata Giardini, e ela falava o quanto é importante a gente trabalhar isso dentro dos ambientes. O quanto é importante a gente reunir as pessoas e voltar elas para a atenção. Porque uma criança mesmo, um adolescente, a gente consegue prender ele quantos minutos, se não for numa tela de celular, né? Que é outra coisa, uma coisa que veio para somar, né? Que somou muito para nós, principalmente no momento da pandemia, mas também trouxe vários malefícios. Então, nós não conseguimos mais prender essa atenção, então nós precisamos trabalhar. De que forma? Se eu estou agitada e acelerada, se eu sair de algo que sugou muito de mim, dependeu muito de mim, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso ter pelo menos 5 minutos para voltar a mim, né? É igual você trazer uma criança de um intervalo de escola. Você traz um jovem, traz uma criança que foi para o intervalo, que ele correu, que ele sentou numa roda com os amigos e falou 10 tipos de assunto, que ele ficou no celular jogando vários jogos, e aí você traz para dentro da sala depois de 15 minutos, 20 minutos de intervalo, e você quer que aquela criança, que aquele jovem, né, ou até o mesmo adulto, né, que ele te dê um retorno, que ele sente e ele já renda. Então, eu preciso ter um momento de falar, né, para aquela pessoa, para aquela sala, para aquelas pessoas. Vamos todo mundo abaixar a cabeça. Vamos todo mundo voltar, né? Voltar a nossa atenção. Vamos escutar o que tá, os barulhos que estão em volta. Então, a gente precisa recuperar aquela pessoa para assim continuar, né, o processo da aprendizagem. E isso não só no ambiente escolar, mas em vários outros ambientes. Nós mesmos, né? Eu mesmo chego 10h30, às vezes 11 horas aqui em casa, desde as 6h30, 6 horas da manhã fora, né? 6, 6h30. Chego. É fácil dormir depois de você chegar pensando em 1000 coisas, já programando o que você vai fazer amanhã. Então, você precisa se reestabilizar, você precisa de um banho, você precisa parar 5 minutos antes de deitar, se recompor, né? Porque se você deitar com a cabeça dessa forma, você não vai conseguir nem dormir. Então, essa atenção e esse déficit de atenção que aumentou tanto, que as professoras às vezes comentam assim, precisava colocar Ritalina na caixa d'água da escola, né? Às vezes a gente escuta o pessoal brincando. Isso tudo vem de um movimento muito grande na sociedade, né?
Não é uma coisa só assim da criança que é diagnosticada hoje, né? Mas é desse movimento que nós estamos tendo dessas informações, muita informação. A criança hoje, ela tem 1 milhão de informações. Nós, enquanto adultos, nós vivemos correndo. Né? O ambiente é agitado que a gente vive. E a criança e o jovem recebe, além de ter muita informação, tem muitos compromissos hoje, né? Eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm horário para tudo e vive correndo também. E já com essa vida moderna que nós estamos tendo, né, vem o quê? A inserção das telas, que é algo que causou um caos, né? E ativa 1 milhão de coisas dentro da gente. No entanto, que é recomendado que a gente desligue o celular 1 hora antes de dormir. Quem consegue fazer isso? Confesso que é bem difícil, até para mim, que às vezes eu fico me monitorando, mas é bem difícil. Né? Então, é interessante desligar, tanto pelas informações, pela claridade, que às vezes faz mal, né? Mas pelas informações também, porque ali você está recebendo um turbilhão de informações. Quem nunca passou vários stories do Instagram e no final acabou sonhando com algo que tinha visto, né? Acontece. Psicanálise explica isso. Então, nós precisamos diminuir a nossa correria. A gente precisa retomar a atenção. É quase impossível, né? As pessoas devem falar, nossa, isso seria no mundo perfeito. Mas 5 minutinhos, né? Dizem que é necessário que a gente fique 30 minutos por dia sem falar nada, em silêncio. Será que nós conseguimos? E aí o celular que veio com tantos benefícios, né? E agora na pandemia, vamos falar a verdade, se não fosse celular, né? Ele foi primordial para a gente. Ele foi super necessário, nos ajudou, foi uma ferramenta maravilhosa, mas nós precisamos utilizar ele a nosso favor. Porque em vez de ser uma ferramenta de comunicação, que servia para comunicação, né, e para outras coisas, ele virou um acessório diário que ninguém vive sem mais, né, e a gente precisa utilizar ele para quê? A nosso favor, que é o que eu falo para os alunos, né, lá na UniCV mesmo eu falo, pessoal, hoje em dia mesmo a gente usa o Google Class. Então, sincronize esse Google Class junto com a agenda do Google. Já vai ajudar, por quê? Porque como nós estamos com falha, com essa grande falha, né, de atenção, e nós estamos com bastante déficit, o que acontece? A gente acaba esquecendo, né? E eu recebo bastante aluno para organizar a vida mesmo, né, acadêmica. E uma das coisas boas que o celular nos trouxe são as agendas. Elas nos informam, né? E eu sempre falo, não é informar no dia do acontecimento, 1 hora antes, é informar várias vezes até aquilo acontecer, porque eu preciso ser lembrado. Então, nós precisamos olhar o celular como uma ferramenta que vem para nos ajudar. E não para fazer tudo isso que ele causa. No entanto, que a criança com déficit de atenção, ela automaticamente é orientada aos pais que diminuam as telas, né? Por causa desse turbilhão que ela acaba trazendo. E aí, entra o quê? Entra que para nós vivermos em sociedade, né? Para você ser bem-sucedido, para você alcançar os objetivos nos dias atuais, você precisa ser como? Uma máquina. Então, eu acho que essa imagem, ela representa um pouco do que nós precisamos ser hoje em dia para ter tudo aquilo que nós queremos, né? Nós vivemos num mundo capitalista, eu sempre falo isso, e com isso vem esses malefícios, né? Acaba ocorrendo o quê? Essa agitação, essa correria, e nós vivemos essa vida e nós passamos para as pessoas que estão à nossa volta, porque claro que às vezes a gente tem uma mãe que é aposentada, um pai que também não trabalha mais, mas se você convive com essas pessoas, a gente acaba passando isso para eles, né? Essa correria, essa loucura do dia a dia. Então, nós precisamos nos centrar, focar e entender que nós não somos máquinas.
para a gente diminuir esse impacto que está ocorrendo e está acontecendo lá dentro do nosso aprendizado. Seja ele no desenvolvimento acadêmico, seja ele no desenvolvimento das minhas outras áreas, né? Porque se eu tô com um déficit de atenção que veio, porque às vezes, como eu disse, às vezes é sem diagnóstico, né? E que tá deixando a minha vida um turbilhão, eu tô com essa falta de atenção, isso não vai me atrapalhar só na minha aprendizagem dentro da vida acadêmica. Vai me atrapalhar lá onde eu trabalho, vai me atrapalhar nos meus relacionamentos. Então, por isso que é bom a gente sempre parar, repensar e ver, e nos olhar também. Quais os déficits que eu tenho? Para falar um pouquinho para vocês, então, sobre o atendimento psicopedagógico dentro do ensino superior, né, o contrário do que parece, nós recebemos, sim, muitas procuras, tá? E a cada vez que a gente conversa, né, hoje nós estamos conversando aqui no ciclo, mas já aconteceu da gente participar da semana pedagógica ou em outros momentos, a gente recebe cada vez mais procura, a procura dos acadêmicos, né, dos alunos, e a gente vê que realmente tem muitos problemas a ser resolvidos. Esse aluno com necessidade educacional especial que chega para mim, não é sempre um aluno com laudo, né, um aluno com diagnóstico, às vezes é um aluno que ele só necessita de uma organização da vida acadêmica, né, organização escolar. Ele precisa, às vezes, de uma orientação. Então, eu tenho acompanhado esses alunos dentro do ensino superior, tanto os alunos laudados, né, que tem laudo, algum diagnóstico, a gente também acaba auxiliando com recursos, né, disponibilizados pela instituição, como também os alunos que precisam dessa orientação e dessa organização. Então, olha que legal essa parte psicopedagógica, né? O acompanhamento, ele vem lá da infância e ele vai o quê? Ele vai adentrando as outras etapas da vida, né? Então, ele vai na infância, ele vai na adolescência e ele chega lá para o acadêmico no ensino superior, que passou já por todo esse processo, né, de educação infantil, de ensino fundamental, ensino médio. Muitas vezes ele não foi diagnosticado lá, tá? Eu tenho acompanhado alunos que não teve diagnóstico e laudos lá no primeiro momento, ali na educação básica, e que hoje, dentro do ensino superior, ele foi, né, diagnosticado aqui com algum transtorno, algum déficit, alguma síndrome, né, ou algo assim. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês verem como que o cérebro, ele retém um aprendizado, e como isso é interessante, né, por isso que a troca entre a gente, os debates em sala, né, tudo isso é muito importante, porque o cérebro, ele retém o aprendizado 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros, 80% praticando e 95% ensinando os outros. Então, olha como nós aprendemos muito debatendo, né, aquele tema, praticando aquilo e ensinando os outros, porque aí se eu debato e se eu pratico, eu consigo também ensinar. É dessa forma. Claro que cada um, né, faz aquisição do aprendizado de formas diferentes. Tem pessoas, sempre que chegam no atendimento, eu sempre investigo, né, com a pessoa, se ela, de repente, aprende melhor escrevendo o conteúdo, né, porque eu escuto o professor e eu escrevo. Ou se ela aprende melhor só ouvindo, prestando mais atenção no professor. Então, a gente utiliza meios para ajudar ela a se descobrir, né? E por isso que eu falo, aulas no YouTube, de repente, ou até vídeos sobre o assunto que está sendo estudado, de repente, se for uma pessoa mais auditiva, né?
seu processo ali de aquisição da aprendizagem é mais auditiva, é mais visual, né, mais olhando figuras, imagens, fazendo mapas mentais, tudo isso. E nós podemos treinar o nosso cérebro para que ele também utilize uma dessas formas. Eu tenho alunos que utilizam mapa mental e é um sucesso o mapa mental para eles. Eles começaram a utilizar, gostaram, né, dessa organização de estudo e agora eles vão embora. Então, quando o aluno ele chega até o atendimento psicopedagógico lá comigo no núcleo de apoio psicopedagógico e inclusão que tem na UniCV, primeiro a gente vê, né, qual que é a necessidade educacional, o que ele traz para a gente. Então, o que esse aluno vem, esse acadêmico vem, o que ele está trazendo? O que você precisa? Né? O que você sentiu? Qual foi o seu sofrimento durante ali o curso? O que te trouxe? Porque tem uns que, claro, que já chegam, fazem a matrícula e já me procuram, porque eles sabem que tem alguma dificuldade, e tem outros que não, tem outros que no decorrer do curso começam a descobrir alguma coisa. Ai, tô sentindo isso, né? Tô sentindo assim, dessa forma de, tô vendo que está acontecendo isso comigo, não estou conseguindo memorizar, não tô... Então, ele traz a queixa, né? Qual que é a queixa? Tem o diagnóstico? Tem um laudo? Não tem? A anamnese vai ser necessária, porque eu preciso conhecer esse aluno para fazer um acompanhamento, né? Dentro da parte psicopedagógica, gente, claro que lá da criança, a mãe e o pai vão, né? Fazem toda uma anamnese, faz uma retrospectiva de vida, uma anamnese bem completa. Eu faço também a anamnese dentro do ensino superior, de uma forma diferente, claro, porque aí tem perguntas que não cabem, né, a essa parte, mas a gente tenta conhecer o aluno a fundo, antes de eu desenvolver algo com ele, antes de eu acompanhar aquele aluno, eu preciso saber se ele tem traumas, igual a gente conversou alguns slides atrás, que a parte psicológica está muito ligada, né, com a pedagógica. Então, a gente precisa saber para encaminhar também, porque eu vou fazer a minha parte, mas, de repente, aquele aluno precisa de um acompanhamento psicológico. E aí, né, depois de tudo isso, a gente vê como que esse aluno vai ser acompanhado, que é uma intervenção, né? A gente também faz testes, realiza testes, faz o acompanhamento através dos testes e das intervenções. Tá bom? As procuras que nós temos envolvem, então, algumas queixas, né? Essas queixas, as queixas que geralmente vêm para atendimento clínico é o déficit de atenção e a hiperatividade. Muitas vezes tem pessoas, hoje em dia, né, gente, já foi separado isso, tem pessoas que têm déficit de atenção e não são hiperativas, tá? Como também tem pessoas que têm os dois, né, que são hiperativas e têm o déficit de atenção. E nós temos que entender que a hiperatividade, o que estranha muito as pessoas, é que ela não é só aquela pessoa que não para, que é agitada, que corre para lá e para cá, né? Ou aquela criança que não deixa ninguém em paz. Não são só essas pessoas que são hiperativas. Nós temos também hiperatividade inversa, que é aquela pessoa muito quieta e que é um turbilhão dentro dela. Essas pessoas também têm que ser trabalhadas. Tá? Então, tem esses dois tipos de hiperatividade. A gente vê a hiperatividade só como aquela pessoa que não para quieta, que vai para lá, que fala tudo de uma vez, né, que atropela. Mas não, tem também o hiperativo, que ele é, às vezes, omisso, né, mudo, não fala nada, mas que ele é um turbilhão dentro dele, que ele quer resolver tudo. Eu até me deparei com um atendimento EAD, atendo online, essa aluna, e ela colocou de uma forma assim, é bem isso, ela é uma hiperativa, né, mas não uma hiperativa comum, né, que a gente fala que é essa hiperativa que sai correndo, que vai para lá. Ela é uma hiperativa mesmo de turbilhão de pensamentos, de não conseguir processar, né, por não parar de pensar várias coisas, e às vezes se perder nesses pensamentos.
Temos vários tipos de transtornos, né? Hoje, o que é muito, muito atendido, né? Corriqueiro, às vezes até diário, tem semana que tem 3, 4, são as crises de ansiedade, né? Pós-pandemia, isso está muito mais aguçado, está muito mais, está se apresentando muito mais essas crises de ansiedade, tá? Então, hoje em dia, as pessoas têm crise, nem elas entendem o porquê estão tendo as crises, né? Mas elas são acolhidas e, claro, a gente encaminha para onde é necessário e vê também se aquela pessoa precisa de um acompanhamento pedagógico. Tá? Dislexia, né? Nós temos bastante alunos com dislexia, tá? Alguns até que estavam, igual eu te falei para vocês, não tinham diagnóstico e agora tem esse diagnóstico. Depois, né, sofreram horrores e durante a educação básica, às vezes foram sendo empurrados, e aí agora que tem o laudo de dislexia, tá? Que são acompanhados também. Os problemas emocionais, que querendo ou não, a gente acaba atendendo, claro, não a parte psicológica, mas como a gente fica sabendo, porque o aluno muitas vezes traz, a gente acaba dando meios e recursos para auxiliá-lo na parte pedagógica, né, dentro do curso. Tem a síndrome do pânico, fobia social, que é uma coisa também que está tendo muito pós-pandemia. As pessoas ficaram isoladas e agora, depois de tudo, né, de tudo isso, de todo esse isolamento, muitos não conseguem, às vezes, sair da caixinha, né? Voltar para o normal. E eu acho interessante até relatar aqui com vocês que eu atendi um jovem que não conseguia tirar a máscara mais. Não foi nenhum, foram 3, tá? E a gente pensa que não, mas isso acontece. A pessoa não se vê mais sem aquele utensílio, sem aquele acessório. Aí às vezes você olha e fala, nossa, que bom, tá usando máscara ainda, mas às vezes nem é só por usar a máscara por prevenção. Mas eu tenho 3 atendimentos que a pessoa não consegue tirar a máscara de não tirar mesmo, de não se olhar no espelho sem a máscara. Então é muito sério, né? Tudo que a pandemia nos trouxe é muito sério. E claro que depois, quando retornou presencial mesmo, né, de vez, que os maiores impactos, foram os maiores impactos, né? Nas primeiras provas presenciais, né? Tudo isso. A organização de estudos, que vários nos procuram para isso, né? Para uma orientação, para, de repente, fazer um organograma de estudo, ver, né, quais são as falhas, quais são os seus gaps, quais são as falhas que você vem trazendo, o que você traz de atraso, o que está atrasado na sua vida, o que a gente pode organizar? Colocamos metas para cumprir. E através das metas a gente vê o que o aluno nos traz de volta, né? Se esse aluno conseguiu cumprir o que foi colocado, então a gente começa a reorganizar. Porque muitas vezes o aluno não entregou o trabalho e ele tem medo de ir atrás do não, né? Porque o não a gente já tem, então nós precisamos buscar o que nós deixamos para trás. Então essa organização, ela é feita de uma forma bem bacana, né? Um acompanhamento bem bacana com os alunos que vão lá, tá? Procurar. Então é uma coisa feita também por essa parte, né, da psicopedagogia. Orientação vocacional, então a gente tenta conversar, por quê? Porque muitos entram num curso, escolhem o curso, e eles ficam com dúvida, surgem dúvidas, surgem aflições. E com isso, ele acaba se perdendo. Então, a gente faz essa orientação vocacional, né? Tenta fazer um DISC, né, que é um teste para perfil comportamental. O DISC, você vai saber com o DISC em que momento você está da vida. Você você é uma pessoa hoje que é mais executora, você é uma pessoa mais líder, dominante, você é uma pessoa que é mais analista, é mais comunicativa.
Quem é você hoje? Qual o seu perfil? Então, é coisas que a gente ajuda, faz essa análise, né, com o acadêmico. E as deficiências, né, gente, que tem a deficiência auditiva, visual, física, intelectual, são deficiências que a psicopedagogia acompanha, né? Dentro do local, do ambiente escolar, nós acompanhamos o processo desses indivíduos para torná-los protagonistas, como os demais. Mas claro que às vezes uma pessoa que tem uma deficiência auditiva total ou visual total, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, então nós temos que fazer adequações, adaptar, fazer adaptações, reorganizar algumas coisas, alguns itens para que eles possam fazer tranquilamente, né, com o auxílio necessário, o curso com qualidade, e se tornar protagonista da sua história. Nós, enquanto profissionais da educação, psicopedagogos, que seja, né, nós precisamos saber do papel fundamental que a gente faz, né, que o professor tem perante o indivíduo, porque nós tentamos torná-los protagonistas da sua vida. É uma história, e quem faz esse acompanhamento de perto fica mais ainda, né, mais aflito ainda, porque a gente quer o quê? Que todo mundo saia bem, que ninguém desista, que aquela dificuldade não seja um empecilho para que ele continue. E dentro dos atendimentos realizados, eu coloquei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a sala individual, que é um recurso que é utilizado, né, para aquela pessoa que tem déficit de atenção. Por quê? Porque uma pessoa que tem déficit de atenção, caiu uma borracha no chão, acabou a prova para ela. Porque aí ela já vai desviar o foco para ali. Uma pessoa tossiu lá atrás, ela vai desviar o foco para trás. Então, a sala individual é muito importante e nós vemos o quanto ajuda o aluno com déficit de atenção. Então, é um recurso que nós inserimos junto com a instituição, para aqueles alunos que são acompanhados, os cursos, né? É passado para os cursos já separam esses alunos em outra sala, eles são acompanhados individualmente e eles realizam a prova ali sem ninguém chamar a atenção deles, né? Só eles dentro da sala com o tutor ou um fiscal que está ali acompanhando. Então, é muito importante isso. E nós precisamos sempre fazer estudo de caso, sempre nos reorganizar dentro da educação para que a gente, né, tenha visão para esse tipo de coisa. Que legal, uma sala individual, o que mais que eu posso fazer por aquela pessoa? Para o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, que foi algo que tem, né, que apareceu muito após pandemia, depois do retorno presencial, o posicionamento da carteira em sala próximo da porta. Por quê? Porque as pessoas que estão, né, passando por isso, elas precisam ver que tem saída dali, elas precisam ver que se ela precisar sair correndo, ela está próxima à porta, né? Então, são coisas importantes que vai fazer a diferença para aquele indivíduo na hora dele estar ali em sala participando. Então, é uma coisinha simples, mas que de repente muda, né, para ele. Também, né, a gente também coloca a sala individual para esse tipo de transtorno, caso precise, caso a pessoa se sinta melhor. Por quê? Porque nós tivemos, depois da pandemia, quando teve o retorno das provas presenciais, alguns alunos com pânico de avaliação. Se sentia mal, né, não conseguia, nossa, ia lá na sala, assim, suando, passando mal mesmo, porque acostumaram fazer as avaliações online, né, e aí aquele choque de novo da pressão da prova ali presencial, de como ela acontece. Para os acadêmicos com desordens na vida mesmo escolar, na vida acadêmica, então a gente acompanha com essa orientação de estudo e organograma, como eu já havia falado para vocês.
né? E tentando verificar a percepção dele perante a aprendizagem. Por que ele se desorganizou? Se ele não tem nenhum déficit, ele não tem nada, mas o que houve? O que a gente pode fazer para facilitar a vida dele, para estudar? Né? Que é o que eu falei para vocês, daquelas pessoas que chegam lá, que não tem um déficit de atenção, mas ele está com a vida uma loucura, uma correria que tirou a atenção, o foco de tudo, né? Então, tentar retomar a vida daquela pessoa, né? Organizar essa parte acadêmica para facilitar no restante. Deficiente físico, a instituição é adaptada, porém, claro que se precisa de mais alguma adaptação, é realizado. Às vezes tem alguém que precisa de uma carteira diferenciada ou algo assim. Tudo isso é adaptado. E nós que temos que ter a sensibilidade de ver isso. Por isso que a psicopedagogia, ela está no dia a dia mesmo, das instituições em geral. Né? Tanto no âmbito escolar, clínico, quanto no âmbito institucional. Por isso que lá já se fala, né? No entanto que hoje nós temos a psicopedagogia hospitalar. Já temos mais esse campo. A psicopedagogia está dentro da área hospitalar também hoje. No caso de deficiente auditivo, quando a surdez ela não é total, a gente realiza adaptações como um microfone por professor, uma carteira mais à frente. E claro que tem aqueles alunos que necessitam de libras, que aí tem surdez total, né, bilateral, dos 2 ouvidos. E nós orientamos também outros tipos de recursos, tá? Para o deficiente visual, até coloquei aqui, era aqui no de baixo, né? Nós utilizamos para o deficiente visual o leitor de tela, tá? Que está aqui em cima, mas é para o visual que a gente utiliza o leitor, que é o NVDA, que é um leitor gratuito. E, claro, hoje em dia, vocês, nos celulares, né? Tanto no Android quanto no iPhone, tem os leitores que são utilizados pelos celulares. E isso é uma tecnologia, assim, que ajuda muito a pessoa que tem deficiência visual total. E, claro, se for uma deficiência visual parcial, que nós temos também alguns casos na instituição, nós utilizamos a avaliação em fonte maior. Tem gente que solicita fonte 18, Arial 18, 20, né? É possível até 36. Nós não temos nenhum caso na instituição de 36, mas é possível, né? Fundo escuro, né? Tem pessoas que têm sensibilidade, precisam de fundo escuro até quando no papel, né? Para leitura. Então, tem diversos recursos que nós utilizamos. E nós precisamos ter esse olhar para melhorar esse atendimento. Então, de repente, aparece alguém lá com alguma... Eu falei, a gente fala, vamos utilizar isso? Vamos utilizar aquilo? Então, a gente tem que parar para pensar como eu posso ajudar esse indivíduo. E eu coloco aqui para vocês, né, uma imagem do cérebro aí fazendo sinapses, né? O cérebro se transformando, porque ele é assim a cada dia, né? Nós fazemos milhões de sinapses. E ele precisa ser estimulado, o cérebro. Por quê? Porque ele está em desenvolvimento constante e nós precisamos exercitá-lo, estimular, né? Então, por isso que nós indicamos não só o acompanhamento clínico. Eu acompanho esses alunos, mas ao mesmo tempo eu passo para eles tarefas, né? Eu passo coisas para que eles estimulem esse cérebro, para que esse cérebro faça sinapse e para que ele se reorganize. Até coloquei aqui um exemplo do esquema do quebra-cabeça, porque é algo que eu peço para alguns alunos distintos que necessitam, sobre o quebra-cabeça. Então, eu falo, primeira coisa, vai, compra um quebra-cabeça. Quebra-cabeça pode ser claro, você não vai comprar um quebra-cabeça de 50 peças, né? Mas eu falo para eles, 500 peças pode ser um quebra-cabeça de algo que você goste, né? Então, já apareceu de tudo, já apareceu de animais, já apareceu de
Mapamundi, né? Porque a pessoa gosta de viagens. Então, assim, pega um tema que você goste e compre um quebra-cabeça. Isso é bom para todo mundo. Falo que de 500 a 1.000 peças. Pode ser mais, se você quiser se desafiar. O desafio é seu. E nesse esquema, eu vou usar o quebra-cabeça para trabalhar meu cérebro, porque eu preciso ter uma meta para cumprir esse trabalho. Então, eu comprei o quebra-cabeça e eu já pensei. Eu tenho uma semana, um exemplo, para cumprir essa meta. E eu preciso bater. Então, eu preciso montar esse quebra-cabeça em uma semana. Qual a estratégia que eu vou utilizar para montar esse quebra-cabeça? Eu vou pelas beiradas? Vou começar pelas beiradas? Vou dividir por cor os montinhos de peça? Então, eu preciso criar uma estratégia para montar esse quebra-cabeça. Eu preciso colocar uma meta, então é uma semana. Quanto tempo por dia eu vou doar para esse quebra-cabeça? 15 minutos? Então, são coisas que eu vou fazer em cima de um quebra-cabeça, mas eu estou trabalhando várias partes do meu cérebro. Né? Então, é um esquema que a gente utiliza. E por isso que eu falo, o aluno ele não fica apenas na parte de atendimento e acompanhamento e recursos. A gente precisa trabalhar esse cérebro fora também da instituição, porque ele precisa entender, a gente precisa estimular esse cérebro para que ele volte e para que ele atenda o que você precisa, né? Então, não, eu preciso de uma memória melhor. O que a gente vai trabalhar? É muito importante. Então, nós precisamos causar estímulos no nosso cérebro. E aí, vou passar aqui para vocês um videozinho para falar o quanto nós somos brilhantes, né? Então, esse videozinho, assim, para falar que todos nós somos brilhantes, né? E nós precisamos só nos encontrar.
Não adianta a gente olhar para o outro e achar que nós vamos aprender igual, nós vamos ser iguais, né? Cada um tem um jeito singular de ser, um jeito singular de aprender, e nós precisamos desenvolver e ter o olhar aguçado e afinado para poder ajudar o outro. E isso é a psicopedagogia, né? É esse olhar, é esse ajudar, é esse acompanhar. Seja a criança, seja o jovem, seja o adulto, né? Então, é muito importante a gente desenvolver tudo isso. Eu agradeço a nossa noite aqui. E aí, deixa eu voltar aqui. Dani. Olá, obrigada, professora, pelos conhecimentos. Eu acredito que foi de grande valia para todos nós. Nossos alunos fizeram 2 perguntinhas, mas eu gostaria de estender, nós temos alguns minutinhos ainda, né? Mas eu vou fazer essas 2 perguntas, e caso alguém tenha alguma outra questão, algum outro depoimento, enfim, alguma contribuição, nós também vamos estar aí pedindo que vocês falem conosco, né? É muito importante nesse momento, nós temos essas trocas. Esse crescimento se dá pela troca. É o essencial, né? Como a gente falou, o debate, né? A gente aprende com o debate, a gente aprende muito com essa troca, igual a Dani falou, né? É muito importante escutar também vocês, né? Professora, olha, o Paulo César, ele disse o seguinte: boa noite, lembrando de sua fala, lembro de um aluno que acredito que ele tem trauma. Ele veio de outra escola e ele diz que não gosta de inglês. Ele diz que detesta a matéria. Toda vez que eu entro para lecionar, ele faz uma cara muito ruim. Amo muito ele como aluno. Quando saio da sala, ele me abraça, ele diz que me ama, mas quando estou em sala de aula, não vejo o resultado dele ou interesse. Né? Você, como psicopedagoga, o que você diz a respeito disso? O que você pode me ajudar, por favor? Ele diz aqui, né? Sugestões, como ele pode atuar com esse aluno. Gostaria muito de agradecer, ele agradece a sua fala e que gostou muito da palestra. Como que é o nome dele mesmo? O nome dele é Paulo César. Oi, Paulo. É bem claro o bloqueio que essa criança tem, né? E tem coisas que tem que ser resolvidas, igual você falou, ele gosta muito de você, mas não é você, é o inglês. E tem coisas que tem que ser resolvidas na terapia mesmo, né? Então, eu acho assim, que essa criança, ela precisa de um olhar, né? Você já teve esse olhar em cima dele, de repente, estar vendo que o inglês para ele realmente não é amigo, né? Não é amigável. Ele precisa de um acompanhamento. Eu acho que é necessário que você chame, de repente, né, a equipe pedagógica. Não sei se você já fez isso, mas essa equipe, ela precisa passar isso para os pais, vocês fazerem um acompanhamento mais de perto. Você, claro, propondo estratégias diferentes, que foi o que a gente conversou de repente, para você poder abraçar, né, a dificuldade dele com o inglês, você levar um inglês mais lúdico. Não sei quantos anos tem, né, essa criança, mas de repente um inglês mais lúdico, algo mais lúdico para trabalhar com ele, mas com um acompanhamento psicoterapêutico, que eu acho que seria muito importante. De repente, descobrir, né, quais são os traumas, né, o que ocorreu para essa criança não conseguir. Eu falo isso, até comentei com vocês de traumas e o quanto é importante a gente entender essa parte social, essa função social da escola, porque os primeiros pares são feitos dentro da escola, né? Quem não tem um melhor amigo de infância, né? A gente se descobre nesse momento ali, né? A gente forma os nossos pares. E os traumas, eles são eu falo, eu sou péssima em conta de dividir. A minha família é de professores, tá? E minha mãe é uma professora muito tradicionalista. E até hoje ela tenta ensinar com 2 números na chave. Eu tenho muita dificuldade. Só que eu fui humilhada pela professora na lousa. Então, eu carrego isso comigo. E mesmo sabendo de tudo isso, né? Eu preciso elaborar. Eu ainda assim, eu elaborei essa parte assim, né? Eu lembro que eu fiquei muito transtornada, chateada. Na época, foi na 4ª série. E olha só, na 4ª série.
Só que até hoje eu ainda tenho dificuldades com a conta de dividir, né? Porque aí, como ela fez daquela forma, os alunos acabaram rindo, né? E eu carreguei isso comigo. Por isso que eu falo do tanto que é importante, porque eu escuto muito relato de trauma. Muito relato mesmo, Paulo. Mas você já teve o olhar diferenciado de perceber isso, né? Agora é o quê? É chamar para perto com atividade lúdica, porque aí, de repente, criar algo que você vê que ele goste mais e levar para o inglês dentro de sala. E essa parte do acompanhamento mesmo, chamar esses pais, de repente, ver se é uma família que tem condições de fazer um acompanhamento terapêutico, seria interessante. Bom, uma outra questão, professora, é da Tainá. Ela diz o seguinte: entrei um pouco atrasada e não vi se nós respondemos, né? Ela gostaria de saber como fazer para atender como psicopedagoga. Seria uma pós, um curso à parte? Estou no 3º ano do semestre de pedagogia. Como eu falei para vocês lá no início, hoje tem curso de pedagogia também, né? Tem o curso, mas tem a pós-graduação em psicopedagogia, né? Tanto na área clínica institucional ou hospitalar, tá? Então, você pode tanto optar pela pós-graduação, tem a pós-EAD, tem a pós-presencial, né? Quanto o curso, né? Como você já está terminando a sua faculdade, de repente a pós seja uma opção, aí você consegue fazer o atendimento, tá? No meu caso, na minha época, eram 18 meses, era uma pós, foi uma pós bem longa, era todos os finais de semana. Agora, eu não sei quantas horas que são para a formação do psicopedagogo, tá? Mas tem pós-graduação, sim, e tem o curso também, tá? Mas eu acho que para você, como você já está quase aí concluindo o seu curso, seria indicada a pós, né? Se eu não estou enganada, professora, são 600 horas hoje, né? O mínimo em relação à carga horária. Tem outra perguntinha aqui, professora. Professora Daiane, quem faz é a Maeli, tá? Qual a melhor forma de conversar com os pais sobre as dificuldades de seu filho? Pois muitos não aceitam. Sobre sua dificuldade devido você ter tido esse trauma, né? Estou melhorando muito em divisão, agora no estágio, ensinando alguns alunos. Estou vivenciando o que você disse sobre aprender melhor quando ensinamos. Perfeito. Eu acho que nos dias atuais, o problema com os pais não é só na hora de... envolve várias coisas, né? Hoje, as famílias, né? Elas trazem uma carga bem pesada para a escola. E, assim, realmente, antigamente, eu falo que o professor sempre tinha razão. E hoje o professor ele tem medo, porque muitas vezes o professor é criticado pela família, né? Dependendo como ele vai se posicionar. Mas é importante você ter convicção do que você vai falar, né? Ter conhecimento, propriedade, porque se você vai falar, você coloca com propriedade, junto com a equipe, né? Sempre a equipe pedagógica da escola, o apoio, né? Sempre é muito importante do que está acontecendo, e é muito importante relatar para a família, gente, colocar, né? Se posicionar, colocar as dificuldades, tá? Porque eu mesma, a minha filha, ela usa óculos desde os 6 anos. Ela foi para a escola desde os 3. Como que a escola não viu que ela forçava o olho para enxergar? Eu vi isso quando ela lia na missa, né, na igreja, ela lia os slides que eram passados. Ela fazia assim, né? Então, são coisas que tem que partir também da escola, né, que nós precisamos observar. Abre sim. Só um pouquinho, professora. Por favor, o pessoal tem uma pessoa que está com o microfone ligado. Por favor, faça a gentileza de desligar. Obrigada. Continuando, professora, o Jonathan também trouxe uma contribuição para a gente. Professora, como você disse, cada pessoa tem uma forma de se relacionar e agir. Mas como você sugeriria uma forma de abordagem a um adolescente com sinais de déficit de atenção, a ir a uma psicopedagoga ou psicóloga?
É como eu disse, né? Se for dentro de uma instituição escolar, o apoio da equipe é muito importante, né? Então, a problemática ela tem que ser levada para a equipe, tem que ser discutida. Por isso que eu falo que os estudos de caso é muito importante para vocês saberem agir, né? De que forma? Pegar e fazer estudo de caso entre vocês mesmo. Se vocês estão vamos supor, vocês trabalham numa escola e tem uma equipe, realizem estudos de caso sobre problemáticas que já surgiram, para vocês conseguirem depois desenvolver quando aparecerem as demais. No caso de um adolescente, primeiro, precisa do apoio da equipe, precisa conversar com essa família, né, e ver se ele vai aceitar. Tem pessoas que me procuram na clínica, lá na instituição, né, enquanto psicopedagoga, e vamos supor, marca uma vez, você começa o acompanhamento. Vai na segunda e depois não aparece mais. Eu não vou ficar indo atrás dessa pessoa, porque a pessoa precisa querer estar sendo acompanhada, né? Claro que tem casos, tem caso que a mãe entra em contato comigo e fala, Daiana, fala com ele, né, para ele ir e tal. Então, a gente acaba entrando, mas precisa ter também uma vontade, no caso de um adolescente, dependendo da idade, se for um de 17, 16 anos. Você não vai poder colocar ele forçado a fazer um acompanhamento psicopedagógico. Então, tudo isso é com conversa, tanto com o indivíduo, quanto com a família e com a equipe escolar, tá? Ok. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta para a professora? Fiquem à vontade, gente. Acho que chegou um aqui, professora. Estou cursando bacharel de psicopedagogia. Quem está perguntando é Alice Dias. Se eu quisesse atuar em setores públicos, eu preciso fazer a licenciatura também? Não. Eu acredito, não. Eu acredito que não. Eu acredito que não tem nenhum problema, não. Não sei em qual área pública que você quer, né, de repente, mas não. Eu acho que é só mesmo tendo, né, a parte da psico mesmo, bacharelado, já abraça. Eu acho que isso não tem nada a ver, não, tá? Acho que não há necessidade, não. Mais alguém, gente? Acho que a gente pode estar caminhando para o final, né, desse mini curso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e a fala da professora Daiane. E fiquem atentos à programação completa do nosso ciclo de estudos. Amanhã teremos uma mesa redonda com o tema A Importância da Publicação Científica, que será transmitido pelo YouTube. E na sexta-feira teremos 2 palestras incríveis no encerramento do evento. Então, para conferir a programação completa, acesse o nosso site. Muito obrigado novamente à professora Daiane, e um abraço a todos. Muito obrigada, eu que agradeço, Dani, tá bom? Tchau, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição de vocês, né?